A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Amém. Graças a Deus, porque o Senhor, nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Abramos as nossas Bíblias, abramos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 4. O livro de Gênesis, capítulo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor no capítulo 4, a partir do versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Amém. Meus irmãos, esse texto bíblico é um texto bíblico das primeiras experiências de seres humanos com outros seres humanos e de seres humanos com Deus. Antes dessa, a experiência de Adão com Eva juntamente com seu esposo e os dois com Deus. E eles se relacionavam diretamente com Deus e se comunicavam diretamente com Deus, até o dia em que eles desobedeceram a ordem divina, até o dia em que eles foram expulsos do paraíso, expulsos do Éden. E nascem Adão e Eva, os seus filhos, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Eles conheciam Deus não como Adão e Eva conheceram na origem. Adão e Eva conheceram Deus na origem de se relacionarem com o Senhor de forma direta. Porque na viração do dia o Senhor descia, o Senhor falava diretamente com Adão, o Senhor falava diretamente com Eva. Caim e Abel nascem e crescem ouvindo esse relato, ouvindo essa experiência. Mas eles não conheciam essa experiência de perto. Conheciam de ouvir falar. E parece-me que esse talvez seja também o desafio de nossa geração. Nós, crentes em Jesus, que somos crentes há 20, 30, 40 anos, 50 anos, nós tivemos muitas experiências com Deus muito fortes, muito próximas. Experiências que marcaram as nossas vidas e ainda hoje marcam. Nós aprendemos a se relacionar com Deus no fervor do movimento pentecostal, no fervor da experiência pentecostal. E isso nos deu um fundamento de fé tão forte que nada nos abala, nada abala a nossa fé. Mas vieram os nossos filhos, vieram os filhos dos nossos filhos. E muitas dessas experiências que nós tivemos com Deus, há 30, 40, 50 anos atrás, para essa geração mais recente, para essa geração mais jovem, para alguns deles, ou talvez até para muitos deles, seja apenas uma experiência de ouvir
de ouvir falar. Tal como foi para Jó em determinado momento. Até o dia em que Jó, ao ter uma experiência com Deus direta, ele diz: Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós fazemos parte de uma geração que tivemos experiências de fé tão vívidas, tão marcantes, que nós não conhecemos Deus de ouvir falar apenas. Nós vimos Deus. A maioria dos crentes que, como eu, foram crentes no fervor da experiência pentecostal da década de 70, da década de 80, quem sabe da década de 60, sabem bem do que eu estou falando. Mas a geração de 2000 para cá talvez não conheça essa experiência como nós a conhecemos. Assim como Abel e Caim conheciam a experiência de Deus, de ouvir daquilo que Abel falava, daquilo que Eva falava. Mas tanto Caim como Abel precisavam desenvolver as suas próprias experiências reais de se relacionarem com Deus, de se comunicarem com Deus. E para isso, Caim resolve construir o seu próprio altar para se relacionar com Deus. Abel resolve construir também o seu próprio altar para se relacionar com Deus. Cada crente precisa construir o seu próprio altar para se relacionar com Deus. Eles não sabiam bem como era essa experiência, até porque Abel e Eva, Adão e Eva, ao se relacionarem com Deus diretamente, eles não construíam altares. Eles próprios eram os altares. Eles se relacionavam com Deus de forma direta, sem necessidade de intermediação. E agora Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, precisavam se comunicar com Deus. Resolve então construir o altar como lugar simbólico onde eles se apresentariam a Deus para se comunicarem com Deus. Caim trouxe o seu sacrifício da terra e apresentou a sua oferta ao Senhor. Abel também trouxe a sua oferta e apresentou a sua oferta ao Senhor. E o texto bíblico diz que Deus atentou, o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Mas Deus não atentou para a oferta de Caim. Pode ser que alguém chegue a pensar que por a oferta de Abel ser de animais e por a oferta de Caim ser de frutos da terra, talvez isso pudesse ser a razão de aceitar uma ou de não aceitar a outra. Mas, olhando para o contexto do texto, percebemos que isso vai além disso. Até porque, quando lemos o livro do Levítico e entramos em contato com as diversas ofertas que Deus instituiu para serem oferecidas, havia também entre as ofertas da terra. Havia ofertas de farinha, ofertas de bolos, ofertas de produtos colhidos da agricultura. A questão central não é essa. E pela reação de Caim, diante da recusa de Deus, dá para compreendermos o porquê que Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus atenta para a oferta de Abel, mas para Caim e para a sua oferta Deus não atentou. Versículo 5. E o versículo 5 diz ainda: e Caim irou-se fortemente. Irou-se contra quem? Quem é que recusou a oferta? Foi o próprio Deus que recusou a oferta. E se ele se ira, contra quem se dirige a ira de Caim? A ira de Caim
sem dúvida, se dirige contra Deus, que recusa a sua oferta. E descaiu-lhe o seu semblante. Meus amados irmãos, nós vemos uma época paradoxal. Uma época em que, de um lado, há uma extrema recusa do religioso, há uma extrema recusa do sagrado, do que é Bíblia, do que é Palavra de Deus, do que é Igreja. E essas pessoas abertamente se declaram contrárias à religião, especialmente à religião evangélica, especialmente a religiões fundamentadas nos princípios bíblicos e nos princípios da Palavra de Deus. Mas, por outro lado, nunca, especialmente no nosso país, ou particularmente no nosso país, nunca houve um crescimento evangélico tão grande como o que tivemos e como o que temos. Hoje, calcula-se que aproximadamente 1/3 do Brasil seja evangélico. E 1/3 deste país sendo evangélico, quase 1/3, de alguma forma, de alguma maneira, está em alguma igreja, está em alguma congregação, ofertando cultos, construindo altares para adorar o Senhor. Mas é preciso atentarmos para esse texto, para o fato de que não basta oferecermos sacrifícios, não basta construirmos altares, não basta nos apresentarmos diante do Senhor para ofertarmos adoração ao Senhor, para nos relacionarmos com o Senhor. Veja, o coração de Caim irou-se fortemente. Ele não indagou ao Senhor: Senhor, por que o Senhor não aceitou a minha oferta? Ele não disse: Senhor, me dá uma segunda chance, me dá uma segunda oportunidade. Senhor, perdoe-me se a oferta não foi como o Senhor queria. É que eu não entendo bem deste negócio. Estou aprendendo a fazer isso. Os meus pais não me ensinaram direito como é. Me dê uma orientação aí para que na próxima vez eu acerte. Nada disso. A reação dele é reveladora do que estava dentro do coração. Porque as nossas atitudes externas, elas são reveladoras do que se passam dentro do nosso coração. Porque a nossa boca, assim como as nossas ações, são reveladoras do que o coração está cheio. Ele irou-se fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor pergunta: por que se irou? Porque descaiu o teu semblante? Se você bem fizer, não haverá aceitação para ti. Deus deu ali a Caim uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Mas o desenrolar do texto bíblico não parece apontar para que ele tenha aproveitado bem essa segunda chance, esta segunda oportunidade. Todos nós, diariamente, recebemos oportunidades de Deus de nos apresentarmos diante do altar de Deus, de nos apresentarmos diante do altar do Senhor. E a atitude do nosso coração, o que está dentro do nosso coração, será definitivo para que Deus aceite ou deixe de aceitar o sacrifício que haveremos de ofertar. Quando o Senhor resgata a nação de Israel, traz eles da escravidão do Egito, Deus estabelece leis, ordenanças, princípios, que orientam com muita clareza como eles deveriam oferecer sacrifícios, como eles deveriam apresentar-se diante do Senhor, como é que o altar deveria ser ordenado e organizado para a prestação do culto ao Senhor. E assim, sacerdotes e profetas
ao longo da história da nação de Israel, se apresentaram na presença do Senhor, ora por si, ora por suas famílias, ora pela nação, e o Senhor os ouvia, e o Senhor respondia. Mas a nação de Israel se afasta da presença do Senhor, a nação de Israel se distancia da presença do Senhor, e chega uma hora que o Senhor diz: olha, chega, eu não suporto mais os vossos sacrifícios, eu não aguento mais o cheiro da fumaça do que queima dos vossos sacrifícios. Eu não quero mais sangue de bodes, não quero sangue de ovelhas. Misericórdia quero e não sacrifícios, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Até que João Batista vê o Senhor Jesus aparecendo, e João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, se oferece na cruz do Calvário para se oferecer como sacrifício definitivo. Ele se apresenta no altar da cruz do Calvário, e a sua morte cheira as narinas de Deus como cheiro suave de sacrifício pelos meus pecados, de sacrifício pelos seus pecados. E agora, o sacrifício que temos que apresentar não é mais o sacrifício de frutos da terra, não é mais o sacrifício de ovelhas. A Epístola aos Romanos, o texto bíblico diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, o sacrifício que o Senhor espera que ofereçamos, o sacrifício para ser aceito diante do Senhor, não é mais o sacrifício dos produtos da terra, não é mais o sacrifício de gado miúdo, são os nossos corpos apresentados em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, do mesmo modo que Caim e Abel se interrogavam como se apresentar, como apresentar sacrifícios ao Senhor, essa mesma pergunta nós precisamos fazer hoje: como oferecer sacrifício de vida no altar do Senhor, sacrifício de vida no altar do Senhor, para que o Senhor receba o meu sacrifício de louvor, para que o Senhor receba o teu sacrifício de louvor. As novas gerações precisam se arriscarem de se apresentarem diante do altar do Senhor. Aqueles que frequentam as igrejas e não experimentaram bem o que é isso, e que não sabem bem o que é isso, eu desafio a se apresentarem diante do altar do Senhor, a se derramarem diante do altar do Senhor, como sacrifício vivo. Uma mulher samaritana pergunta para o Senhor: Senhor, onde é que devemos te adorar?
É aqui, neste monte, ou é em Jerusalém? Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Assim fazendo, o nosso sacrifício será aceito como o sacrifício de Abel. Um sacrifício de contrição, de derramamento, de quebrantamento. E esse é o desafio de todos nós. Os mais antigos que aprenderam no fervor do fogo pentecostal a se derramar diante do altar do Senhor, a se aproximarem da chama viva, do altar vivo, ardente, como Moisés se aproximou lá no Monte Horebe, para entender, para compreender o que era aquilo, e ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Que todos nós nos reaprendamos a nos aproximarmos do Monte Horebe, o monte de Deus, como fez Abraão ao subir ao monte e deixou tudo lá embaixo, deixou jumento, deixou animais, subiu só ele e Isaque para sacrificar ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que hoje é o nosso culto racional. O desafio de chegar no templo e se concentrar durante esses minutos que aqui passamos, única e exclusivamente em buscar a glória do Senhor, em receber a glória do Senhor, em dar glórias ao nome do Senhor, em ser alcançado pela graça do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém.